Oi, meus irmãos, paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui mais uma vez, eu inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu sei que muitos irmãos aí não vão querer nem abrir o áudio, nem querer abrir o vídeo. Vai ver aqui e falar, não, já vem ela falando das coisas de Deus, já vem ela falando que essas barbaridades. Muitos não vão ter tempo, porque muitos não têm tempo para Deus mesmo, não. Mas os que é tocado pelo Espírito Santo, ele vai ter tempo e vai ouvir e vai querer se consertar na presença de Deus. Ele vai querer fazer o certo, para que ele não venha caminhar para o inferno. Ele vai querer ouvir as palavras de Deus, o que ele tem a dizer, porque não é minha boca, é Deus me usando, porque há um tempo atrás eu não era usada. Eu não falava o que eu tô falando agora, não. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conhecimento de Deus, não. Que Deus tá derramando sobre mim, não. As pessoas aí do mundo têm tempo pra tudo. Pra tudo. Mas um minutinho que ele tira pra Deus, nossa, ele achou que é uma eternidade. E todo o tempo que nós dedica pra Deus é pouco. Todo o tempo. Então vamos nos dedicar mais para as coisas de Deus. Porque desse mundo aqui, ó, nós não vai levar nada. Nós temos que buscar a nossa salvação. Deus fala na palavra dele. Buscai primeiramente o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. A gente não tem que pensar em buscar só as coisas daqui da terra, não. Tem que pensar primeiramente as coisas do céu. Que é o que vai nos levar para ele. Porque nós não vamos ficar aqui nessa terra, não. Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, está impulsionando os servos, os profetas dele para estar falando muito a respeito de tudo isso que a gente está passando, do inferno, da idolatria, do pecado, da palavra, porque Jesus Cristo está mais próximo de voltar para buscar a sua igreja preparada, a sua noiva preparada, lavada e remida no sangue dele, purificada, santificada, no sangue do Cordeiro, né? Tá mais perto do que os irmãos imaginam. Só de olhar no mundo. Quem vê televisão sabe o que tá acontecendo no mundo todo. Eu não vejo televisão, eu só sigo aqui no Kawaii, que eu fico vendo os vídeos que eu gosto de ver, que é pregação, né? Mas aí algumas vezes passa das notícias que tá acontecendo. Mas se os irmãos for ver, ó, o mundo tá um caos. Mas isso tudo tem que acontecer para a vinda de Jesus, porque fala em Apocalipse que tudo isso tem que acontecer para antecipar a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus está mais próxima, mais perto do que os irmãos imaginam, ao virar da esquina. Então vamos buscar a Deus enquanto você pode achar, enquanto a porta ainda está aberta, porque o Deus é a nossa porta. Jesus Cristo é a nossa porta, o Espírito Santo é a nossa porta. Então vamos buscar Ele enquanto essa porta está aberta, porque quando fechar, aí já será tarde demais. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta clamar, que Deus não vai ouvir. Mais uma vez eu, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, impulsionada pelo Espírito Santo, né, de Deus, aquele que serve Deus verdadeiramente, o evangélico verdadeiro, ele é impulsionado, né, para fazer as obras de Deus, para fazer o que Deus te pede. Ele está sempre na posição para estar ouvindo a voz do Espírito Santo. E ele vem te instruindo, te direcionando, te falando o que você tem e o que você não tem que fazer. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo, ele ouve e obedece. Então eu tenho ouvido muito, sabe, me impulsionar, me falar. Nesses últimos tempos ele tem me impulsionado muito para estar falando da palavra dele, né, do que ele deixou. Que é a Bíblia, né, que é as palavras sagradas que tá ali, naquele livro. Muitos falam que a Bíblia é mentira, que foram escritos por qualquer homem, que nada que está ali é verdade. Mas é porque ele não conhece a verdadeira história
Ele fica preso só nas crenças passadas, nos antepassados, o que ele aprendeu dos antepassados, dos nossos entes queridos de antepassado, né? E aí ele fica preso ali naquela crença, não sai daquele mundinho, não abre o leque para ele, não abre a mente espiritual, não abre o ouvido espiritual. Daí ele fica acreditando só naquilo que ele aprendeu. E aprendeu tudo errado, porque nós fomos instruídos errados na nossa vida. Muita gente vão dizer, não, ela não sabe nem o que está dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu li na palavra. Então Deus deixou tudo ali, na Bíblia. O que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Deus deixou tudo. Então quem lê esse livro, ele sabe tudo. E eu tô cada dia mais aperfeiçoando no meu entendimento. E Deus está me instruindo e me dando a sabedoria que eu preciso. Que a sabedoria não é minha, ela vem de Deus. E fala na palavra que a gente tem que pedir sabedoria, entendimento para Deus. Sempre. A Bíblia, ela foi escrita pelos apóstolos de Deus, os escolhidos de Deus, né? Que foram escolhidos por Deus. Tem diferença entre ser inspirado e instruído. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é mentira, então se ela é um livro mentira, ela tinha que ser uma inspiração, né? Eu vi alguma coisa ali, vi essa árvore ali, eu fiquei inspirada e escrevi tal coisa, tal história. Foi inspirado ali. Vi uma pessoa, falou uma coisa pra mim, eu fiquei inspirada, eu escrevi esse livro. Inspiração. Agora a Bíblia, ela foi instruída pelo Espírito Santo de Deus, para que os apóstolos escrevessem ela. Deus lá do céu falou com eles, escreve isso e isso e isso. Não foi inspiração não, foi instrução de Deus. Eles foram instruídos por Deus. Tem diferença aí. Então, a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus. Tudo que Deus falou lá dos céus, daí os apóstolos ouviu e foram instruídos por Deus, por esse Deus maravilhoso nosso. E aí eles escreveram a Bíblia, que é o nosso livro sagrado e abençoado e protegido por Deus. Porque se até hoje ele não foi banido, porque ele é protegido por Deus, pelo próprio Deus. O nosso guardador, o nosso protetor, o nosso rochedo, nossa fortaleza, nossa armadura, o nosso escudo. Mas para esses irmãos que falam que a Bíblia é mentira, é falta de conhecimento, falta de entendimento e abrir o leque para conhecer esse livro maravilhoso e enterrar as crenças passadas que nós aprendeu tudo errado. Os nossos antepassados que desviaram dos caminhos do Senhor nos ensinou tudo errado. A idolatrar, adorar coisas que Deus abomina, porque está na palavra dele, abominação para ele, o que ele abomina. Então muitos não vão dar nem ouvido, falar, é doideira da cabeça dela, porque é crentinha, é evangélica, tá querendo que a gente seja evangélico, querendo que a gente seja crente. Já viu aquele ditado que fala, a sua cabeça é seu guia, suas ideias é sua sentença. Então, nós está aqui como evangélico para pregar a palavra, para pregar a verdade. E a verdade, ela confronta mesmo, ela vai além do entendimento da pessoa, aquele que não quer entender, né? Porque muita gente entende da maneira que ele quer, que convém para ele, né? Que é aceitável para ele, porque ele não vai entender, porque eu sou católico, eu sou espírita, sou tal, não tô pregando religião.
Não estou pregando denominação, eu estou pregando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a palavra ensina tudo. O que Deus quer, o que Deus não quer, o que é certo, o que é errado, o que tem, o que não tem que fazer. Na palavra tem tudo. Tem tudo. Quem lê a palavra sabe tudo. O que Deus aceita, o que Deus não aceita. Mas muitos vão entender da maneira dele, porque ele não quer abrir esse leque, não quer sair das crenças passadas, o ensinamento errado que nós teve, né, nossa infância toda. Mas aí Deus usa os seus profetas, os seus servos, para estar abrindo, para estar levando a palavra, para estar abrindo esse leque, essa visão espiritual da verdade. Porque fala na palavra de Deus: conhecereis a verdade, a palavra, e a verdade vos libertará do passado, das crenças passadas, da mentira que nós aprendemos. Então a Bíblia é toda a verdade. Tudo que está escrito ali é verdade. Então abre o seu coração, começa a aceitar as coisas verdadeiras de Deus, porque esse livro é fiel e verdadeiro, para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a sua vida e começa a trabalhar ali de mudança, de renovo, de libertação, de todas as coisas erradas, de vício, de idolatria, de sujeira mundana, dos pecados. Nos liberta, né? Nos limpa, nos lava, nos transforma, nos lava no sangue dele. Abre o coração para o Espírito Santo começar a trabalhar. Não estou pregando religião, não. Isso aí quem vai fazer é o Espírito Santo, vai dar um entendimento para a pessoa, sabe? Não precisa ser evangélico, mudar para evangélico, não. Começa a ler esse livro maravilhoso ali e pede entendimento para Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o teu servo, faça de mim da maneira que o Senhor quiser. Não precisa você ir para a igreja nenhuma. Isso aí é o Espírito Santo que vai te tocar. A igreja somos nós. Nós temos que lavar o templo do Senhor, a igreja do Senhor, limpar. Porque Deus não habita em templo sujo, não. Não adianta o irmão falar: eu tenho Deus no meu coração, eu sirvo a Deus. Mas o templo está sujo, está fazendo tudo o que não é do agrado de Deus. Como que ele vai habitar em templo sujo? Ele não habita, não. Não habita, não adianta os irmãos falar que não habita. A igreja, que é as denominações que tem aí, que todas as igrejas aí, né, que eles colocaram os nomes, é para ter uma reunião ali dos irmãos, sabe? E no mesmo propósito, as igrejas evangélicas que foram abertas, que tem várias denominações, vários nomes, elas foram abertas porque Deus falou do templo, que a gente que tinha que cultuar no templo. Num só propósito, numa só oração ali, porque ali os irmãos estão todos reunidos num só propósito. Em oração, em busca a Deus, né? Em santidade a Deus, está ali, naquele mesmo propósito. Por isso que as igrejas foram feitas, para os irmãos estar reunidos ali, para ter o ensinamento. Porque aqueles que não têm um entendimento, que não lê nem a Bíblia, se ele não for numa igreja, numa denominação, como que ele vai aprender? Me fala, você vai na escola para quê? Você vai na escola para aprender, não é? Você faz uma faculdade porque você quer aprender naquela área que você almeja, não é? É a mesma coisa os templos. E Deus nos chama, pega pela mão e leva para nós ter aquele conhecimento, aquele aprendizado. Porque muita gente que lê a Bíblia não tem o conhecimento, não adianta você ler e não entender, você ler e não ter o conhecimento. Muita gente lê a Bíblia de cabeça para baixo, lê do jeito que quer, entender? Então, o templo que está aí é para nossa transformação, para nós conhecer a Deus. E ali Deus vai trabalhando. Por isso que existe. Hoje em dia já tem padre ensinando a Bíblia, mas eu na minha mocidade, quando eu era nova, que eu ia na católica, eu nem entendia, porque ele nem pregava a Bíblia, nem falava o que tá certo, o que é a Bíblia realmente, porque se ele pregasse ali a verdade que tá na palavra, ninguém fazia errado. Ninguém fazia errado, seguir o que tá ali, nos mandamentos.
Aí muitos vão dizer, a Bíblia do padre é diferente da evangélica. É igual, só que eles entendem da maneira que eles querem. Da crença que eles aprenderam. Da maneira que eles aprenderam. E a Bíblia foi deixada por Deus para nós ter esse entendimento. Para Deus nos instruir ali, nos ensinar e nos dar sabedoria e entendimento do que está escrito ali. A Bíblia foi deixada para isso, para tirar essa cegueira espiritual, para abrir o leque e deixar essas crenças passadas que nós aprendeu tudo errado e aprendeu certo. Porque Deus ali fala tudo. Tudo Deus ensina. Deus do primeiro livro até o último livro. Deus ensina tudo. Muitos irmãos aí vão falar, vem a crentinha falar de religião. Vem a crentinha falar da nossa religião católica. Eu não estou falando de denominação nenhuma. Estou falando do verdadeiro evangelho de Cristo, que é a palavra. Que é a palavra, porque se todos seguissem o verdadeiro evangelho de Cristo, o mundo não estava como está, não está caminhando para o inferno igual está. Todo mundo fazia o certo. Todo mundo estava purificando e santificando. Mas muitos lêem a Bíblia e entendem de cabeça para baixo, da maneira que entende. Muita gente aí diz que vão reescrever a Bíblia. Reescrever o quê? Ai desses que tirar um ai e um tio da palavra de Deus. Tem até dó, que Deus tenha misericórdia deles. Mas eles vão reescrever por quê? Eles vão reescrever da maneira que convém a eles. Da maneira que eles entenderam. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não entende uma só palavra que está escrita ali. Pode ler 1000 vezes. Mas se ele não tiver o Espírito Santo ali com ele, ele não vai ter um entendimento nenhum da palavra. Não entende. Porque eu lembro que quando eu batizei em 2004. Eu não lia a palavra. Pegava ali, lia um versículo ali isolado, um versículo, ou pegava uma folha e lia. Eu já era batizada, mas ali eu não tinha sido convertida completamente, porque eu não lia a palavra. Eu não lia a palavra de Deus que Deus deixou. Eu era batizada. A importância do batismo também. Depois eu vou falar a respeito disso também em outro vídeo. A importância do batismo. Porque aquele que é batizado, o Espírito Santo ele desce sobre ele. Que a gente batiza com água, né? Mas isso é para um outro vídeo. Vou falar aqui da Bíblia, né? Que o Espírito Santo está me impulsionando para falar da Bíblia. E ali eu li a palavra e não entendia nada. Porque ali eu ainda não tinha me convertido. Eu tinha batizado, mas o Espírito Santo ali estava trabalhando em mim. Para mim ter o entendimento. Porque eu não li a palavra, eu não estava sendo liberta. Porque a palavra é que vai te libertar das coisas erradas. Porque fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá na palavra, tá na Bíblia escrito isso. Não me lembro o versículo, mas tá. Deveria ter tirado e falado o versículo que é. Não me lembro qual, mas está escrito. Que conhecereis a verdade vos libertará, que é a palavra. Então, como eu não lia a Bíblia, eu não estava sendo liberta verdadeiramente. Eu não estava tendo entendimento verdadeiramente do que Deus queria de mim, do que Deus queria fazer comigo, da maneira dele me fazer um vaso de honra na presença dele, um instrumento nas mãos dele, para ele me usar e fazer de mim o que ele quiser, não o que eu quero, mas o que ele quiser de mim, ele fazer e usar a minha boca. Então ali eu não tinha um entendimento, porque eu não li a palavra. Então eu não estou pregando religião, nem pregando o evangelho de Cristo. Por isso que nós somos evangélicos. Evangélicos, não crente, porque crente todo mundo é. Até o diabo é crente, mas ele não obedece e nem estremece. Então eu sou evangélica, o evangelho de Cristo, que é a palavra. E igual eu expliquei, os templos aí veio para reunir os irmãos e para aprender. As coisas erradas que nós aprender certo. Por isso das igrejas. Muita gente fala, preciso de igreja. Não, tem Deus no meu coração. Não adianta só ter Deus no coração, não. Tem que seguir a palavra. E aprender a palavra. Fazer o certo. O que Deus quer de nós. Nós estamos aqui para ser instrumento nas mãos de Deus. Não é para ser instrumento do mundo, não. E nem do diabo, não. É de Deus. Então temos que fazer a vontade do nosso Criador. Do nosso Pai.
Eu vou ler uns versículos aqui que fala da idolatria. Primeiro eu vou ler das primeiras tábuas que foram escritas, instruídas por Deus. Não inspiradas, instruídas por Deus, pelos apóstolos. Vou ler as primeiras tábuas que foram escritas para fazer este livro. Daí, das primeiras e as segundas tábuas, que veio este livro maravilhoso. Por estas tábuas, Deus instruiu os seus apóstolos a escrever este livro. Toda instrução de Deus. Não foi homem sem entendimento, sem instrução, não. Eles foram instruídos. E vou falar da idolatria, do que abomina a Deus, do que Deus fica irado. Porque está na palavra dele. A ira dele é por causa disso. Por causa da idolatria e do pecado. Da cegueira espiritual do povo, dos filhos dele. Se todos lessem essa palavra, esse livro maravilhoso, o mundo não estava como está, não. Estava melhor. Estava bem melhor. Não que impedir as profecias de Deus, né? Mas... E nem as palavras de Deus. Porque as palavras que estão no livro pode passar céu e terra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que ele falou, está falado e vai acontecer. Não vai voltar atrás. Mas pelo menos os moradores da terra, os habitantes da terra, estariam vivendo melhor. Não estaria vivendo igual tá. Todo mundo cego aí, batendo assim, de cabeça em cabeça. Tá todo mundo cego. Os que não conhecem a palavra, os que não seguem o evangelho de Cristo, acha que tá vivendo certo aqui e tá batendo cabeça. E tá caminhando pro inferno. É duro essas palavras. Mas é o que Deus está instruindo. Está impulsionando os seus servos, os seus profetas para estar falando. Porque é a pura verdade. Porque a ira de Deus, o que está acontecendo no mundo, essas catástrofes, muitos vão falar, é evento da natureza, não sei o que, isso é tudo permissão de Deus. Quem lê o Apocalipse sabe que tudo isso aí vai acontecer. Quem lê Apocalipse, quem lê a palavra sabe que tudo é a palavra de Deus se cumprindo. Não é revolta da natureza, não, é a ira de Deus com o povo, os pecados. Os pecados do povo subiu a narina de Deus e está fedendo como enxofre. E Deus está irado pela idolatria, pelo pecado. Por isso que isso tudo está acontecendo. A ira de Deus está caindo sobre o povo. E vai cair ainda mais e o povo está todo mundo dormindo e cego espiritualmente. Então vamos acordar espiritualmente para aprender sobre esse Deus nosso maravilhoso, que é o que Ele quer de nós. Olha o que Deus fala em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus está falando aqui, rejeitaste o conhecimento, que é a palavra. Também naquele dia Ele vai te rejeitar. Porque você está rejeitando a palavra de Deus, que está na Bíblia. A palavra de Deus é muito clara. Até isso Ele fala. Ele ensina para os filhos dele. E Deus promete aqui, na palavra dele também. Apocalipse 3:10. Deus promete. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, nessa hora que Ele vai guardar eles, aqueles que servem Ele, que segue a Bíblia, que lê a palavra, que obedece a palavra, Ele vai guardar eles naquela hora que vai vir sobre o mundo. Que é a tentação que vai vir, que está lá em Apocalipse, que é os eventos que está acontecendo aí, que estão falando que é da natureza. É tudo a ira de Deus. Nós está aqui nessa terra para Ele, para servir a Ele. Não é para servir o mundo, não. O mundo foi Ele que criou, mas nós não está aqui para servir o mundo, não. Nós está aqui para servir a Deus, o nosso Criador. Vou começar falando aqui de Êxodo 19, que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegando ao deserto do Sinai,
quando Deus tirou, né, o povo dele do Egito, Israel do Egito. Quem quiser ler aí depois, né, procura na Bíblia, quem tem Bíblia em casa. Muitos têm preguiça de ler a Bíblia, né, mas não vamos ter preguiça não, vamos ler a palavra. Tem uns que têm preguiça, então pelo menos ouve, pelo menos aprende a ouvir o que Deus tem a dizer. Porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se em Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, o Senhor, o chamou no monte, dizendo: assim falará a casa de Jacó e anunciará os filhos de Israel. Vós tem visto que fez aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Livrou eles dos egípcios, né? E levou eles para o deserto com asas, né? De águia, para o deserto. O que quer dizer, né? Que Deus guardou eles, livrou eles, né? Protegeu eles, né? Com asas grandes, protetoras, né? Até o deserto. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha prosperidade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso que é o Senhor falando, né? E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos meus filhos de Israel. Deus estava falando aqui com Moisés, né? Vou chegar lá. Moisés teve que Deus apareceu, né? Vou chegar lá nessa parte. Então Moisés clamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. As palavras que o Senhor tinha ordenado para Moisés falar para o povo, né, de Israel. Então todo o povo respondeu a uma voz dizendo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E revelou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O povo deu atenção, né, aqui, o povo israelita, né, deu atenção aqui que o que Deus ia falar, que eles iam obedecer ao Senhor, né, tudo que o Senhor falou, faremos, né. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu verei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Deus ia permitir isso aqui para que eles vissem que as palavras que Deus ia falar eram verdadeiras e fiéis, né? Ia permitir que eles ouvissem também, para que eles não fossem incrédulos. Igual muitos aí tá sendo incrédulo, tá ali ouvindo, tá falando, Deus tá mandando o servo dele, os profetas falar e tá sendo incrédulo, não tá acreditando. Para que isso não acontecesse, Deus permitiu isso. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Que até para eles ouvir a voz do Senhor tinha que santificar, se purificar. É igual nós, né? Nós servos de Deus. Todo dia nós temos que purificar e santificar. Porque assim nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Muitos servos são instruídos pelo Espírito Santo porque ouvem a voz dele. Muitos ouvem audivelmente. Eu ouço na minha mente, ele me impulsionando o que eu devo, o que eu não devo fazer. Muitos nem vão entender que eu estou falando, mas é isso que acontece. Quando a gente se santifica, quando a gente se purifica, a gente ouve a voz de Deus. Deus falou aqui para eles se santificar, para eles ouvir a voz dele, para eles crerem, né? Não ver que é mentira de Moisés. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai.
E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subi ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Mesmo sendo santificado, mesmo eles purificando, aqui foi dado um limite para eles, para não chegar perto, porque senão eles iam morrer. Se eles tocassem no monte onde que Deus desceu ali, eles morreriam. Essas palavras é verdadeira. E Deus frisa aqui: nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverás. Soando a buzina, logamente então subir ao monte. E Moisés levou o povo, onde que Deus ordenou, E fala aqui no versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera dele com fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta, para que eles ouvissem, Não que Moisés estava desacreditando, mas para que o povo acreditasse no que Moisés ia passar para eles, que é onde que eu vou chegar, lá nas primeiras tábuas que foram escritos, que é os 10 mandamentos. Depois foi a segunda tábua, que da primeira e a segunda tábua, que eles fizeram esse livro aqui, da onde que saiu as palavras da primeira e segunda tábua, foi que eles escreveram esse livro, que Deus instruiu eles para falar. Versículo 24. E disse-lhes o Senhor: vai, desce, depois subirá contigo Araão. Contigo, porém, os sacerdotes e o povo, não ultrapasse o limite, para que suba ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse isto, os 10 mandamentos que Deus falou para ele, Primeiro mandamento, está lá em Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento que Deus deixou, E aí vem aqui os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que Deus tirou o povo dele do Egito, que estava sendo escravo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem imagem semelhante o que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não fará imagem nenhuma semelhante nem o que está no céu, nem o que está embaixo da terra, nem imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus fala até disso, só não entende quem não quer. Por causa das crenças passadas, que não aceita a verdade. Está cego e surdo espiritualmente. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade. A iniquidade quer dizer o pecado, a idolatria. Fala aqui: sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esses que fazem essas tal coisa aqui, odeia Deus, odeia o próprio Deus. Então Deus fala claramente aqui que não adorar outros deuses, porque ele visita a iniquidade
da terceira e quarta geração. Iniquidade é o pecado, a idolatria. E ali é esses que odeiam a Deus. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Honrará a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçará invejar, no querer nada do teu próximo, que isso é abominação ao Senhor também. E aqui embaixo fala, né, que todo o povo viu os trovões e relâmpagos, e os unidos da buzina, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. Ficaram com medo, né? Porque o pecado ali estava tanto com o povo que eles temeram ali, né? Até de ouvir só a voz de Deus, porque Deus falou, né, que poderia até morrer. E eles falaram aqui, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Ele queria que Moisés falasse o que Deus tinha passado para ele, né? Que ele estava com medo ali, temente a voz de Deus, mesmo ele tendo purificado ali, né? E eles falam aqui, ó, e não fale Deus conosco, para que não morreremos. Viu? Eles ficou temente aqui, com medo, porque sabe que esse Deus nosso é poderoso, né? Só a voz dele, quem, né, se ouvir, pode até morrer. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Tá vendo? Deus veio para provar, né? E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Porque aquele que teme ao Senhor, ele não vai pecar, porque ele vai temer o Senhor, medo do que Deus pode fazer com ele, né? Ele tem que temer ao Senhor, tem que temer esse Deus nosso maravilhoso. Isso tudo aqui é que Deus falou para Moisés, que é os 10 mandamentos, que era para passar para o povo, né? E assim ele vem falando em cada capítulo, em cada versículo, frisando muitas vezes a mesma coisa. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à espessa nuvem, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos meus filhos Israel: vós tendes visto o que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses. E ele frisa aqui de novo: não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro. Não farás para vós. Deus é ciumento mesmo. Deus quer adoração só para Ele, porque Ele é o Criador. Então temos que adorar somente a Ele. Só não entende quem não quer. Só fica cego que não tem o conhecimento da palavra. Agora é outro versículo que eu vou ler, Deuteronômio 5, que fala da revisão da aliança que Deus fez com o povo dele, né? Que eles desviaram do caminho de Deus. E Moisés chamou todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. Era para eles guardar e cumprir, né? Colocar em prática. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não como nossos pais fez ao Senhor,
esta aliança, mas conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Deus fez uma aliança, né, com o povo. Face a face, o Senhor falou conosco, no monte, no meio do fogo. Moisés falando aqui, naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste ao fogo e não subiram ao monte. Então o povo que estava lá no monte, eles temeram o Senhor, né? Temeram naquele momento, porque aí depois foi desviando um para lá, outro para cá. Foi que aconteceu que nós, agora, o que nós aprendeu, foi por causa dessa desviação dos povos, né, dos Israel. Porque aí já começou a idolatria, já começou a adorar imagem de escultura. Aí foi o que nós aprendeu até hoje, né, dos antepassados, que aí desviaram dos caminhos do Senhor. E virou essa bagunça, essa confusão e essa mentiraiada. Mas Deus está aí para abrir os olhos e os ouvidos espirituais de cada um. E usando seus servos para fazer isso. E aqui volta a frisar de novo a repetição dos 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fez isso e ainda se voltou contra Deus. Serviu outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha aí, que grave. Se não fosse tão grave assim, Deus não tinha frisado tanto na Bíblia. E tem mais versículo. Que os irmãos têm paciência, e se tiver paciência vai ter um entendimento. Porque Deus que abre os olhos espirituais de cada um. Quer que vocês conheçam a verdade, para a verdade libertar cada um da mentira que aprendeu até hoje. E Deus fala aqui, ó, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O pai que ama, ele corrige, né? E ele frisa várias vezes, porque ele não quer que os filhos dele sejam enganados, que leve essa mentira pro resto da vida aqui na terra, né? Pro resto da vida aqui na terra, porque se levar essa mentira, quando morrer, aí o caminho dele só misericórdia de Deus, porque aí é o inferno. Porque nós, servos de Deus, está aqui para abrir os olhos. Somos usados por Deus para tentar abrir os olhos dos irmãos. E aqui frisa várias vezes da mesma coisa, que abomina a Deus. Deus fala, né, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Que odeia, que serve essas idolatrias, né? E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome de Deus em vão. Porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco, no meio do fogo, para que vos não corrompais, e vos façais alguma imagem, inspirada na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Olha aí pra você ver. Deus fala da imagem, né, de escultura. Nem figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa pelo céu, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Deus está falando aqui que não é para fazer imagem de escultura nenhuma semelhante a essas coisas aqui que eu li. E frisa aqui, ó, que não levantes os teus olhos aos céus,
e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impedido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Para não servir nenhuma dessas imagens, que não adore nenhuma dessas imagens, né? Que faz como se fosse Deus, né? Coloca como se fosse Deus. Deus fala que para não adorar esse tipo de coisa, porque ele não precisa de intercessor, não. Nós, filhos de Deus, nós temos livre acesso ao Pai, de pedir pessoalmente para ele, não precisa de ninguém interceder, imagem nenhuma, você pedir primeiramente para a imagem, depois para Deus, não. Deus em primeiro lugar de tudo, de tudo, de tudo. Não precisa disso não, você tem que falar com o Pai, pessoalmente com o Pai. Que gente aí que é igual amuleto, as pessoas têm um amuleto e dá mais atenção para o amuleto do que para o Deus vivo e real. Para terminar aqui, ó, dos ídolos, Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 25. Ídolos são abominação. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te lances neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em sua casa, para que não seja anatema. Doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo, para não ser anatema. Assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anatema é. E Deus fala aqui, ó, fala aqui de adivinhos e feiticeiros, que é Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus adverte aqui, né? Frisa de novo que não quer as abominações que eu li anteriormente. Que é a terra que Deus ia dar para eles por herança, né? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Olha aí, Deus frisando de novo. E Deus está irado por causa disso aqui, ó, da idolatria e do pecado. Por que aconteceu tudo isso para fora, lá naquela cidade, que eu não me lembro o nome agora? É tudo idolatria. Que fica... Isso não vem ao caso agora, mas os irmãos sabem, quem viu sabe o que está acontecendo lá. É tudo da idolatria, que Deus está irado. Está cheirando mal as narinas de Deus. Deus está irado. Não é eu que estou falando não, está na palavra. Estou falando aqui, ó, da palavra. E se eu estiver falando algo aqui que não está na palavra, que Deus me cobre. Eu pago essa conta. E Deus fala aqui, ó, que... Comecei a falar lá no começo, né? Que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. E aqui fala, ó, versículo 13. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor não permitiu tal coisa. E mesmo assim eles desviaram. Quem for ler a Bíblia aqui sabe que Deus está falando tudo isso aqui, ó, porque mesmo Deus tirando eles lá da terra do Egito, Deus fazendo milagres, Deus fazendo prodígios para eles, e eles ainda foram adorar outros deuses, a não ser Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Criador.
que fez o céu e a terra. Deus estava fazendo ali, ó, milagres, prodígios e maravilhas. E eles se voltaram para deuses que não fala, não anda, não ouve. Vou falar mais um versículo aqui que está em Salmos 115, que fala dos ídolos também. A adoração ao Deus verdadeiro. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que os fazem, assim como todos os que nele confia. Que está falando dos santos, né? Os que faz as imagens de escultura se torna como eles, que confia só neles, né? Deposita sua confiança neles. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Deus frisa de novo, que é para confiar nele, não em escultura. A casa de Arão confia no Senhor, e ele é o seu auxílio e o seu escudo. Deus fala que vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, e ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então vamos ler esse tesouro aqui, ó, que é a Bíblia. Vamos ser libertos da mentira do passado, de crenças passadas. Deus está irado por causa disso. Então vamos se dedicar na palavra, vamos ficar afiados aqui, ó, no tesouro que Deus deixou para nós. Nós estamos aqui para pregar a palavra, para exortar a palavra, para ser usado por Deus, porque Deus quer que muitos se salvem. Porque o inferno é real e ele existe, e Deus não quer que ninguém vá para lá. E por causa de pouquinha coisa, de mínima coisa, os irmãos vão para o inferno. Até eu também, eu tenho que me vigiar nessa parte muito. E eu estou me edificando, me purificando, estou me lavando o sangue de Cristo, porque eu quero ir na primeira vez. Porque a vinda de Jesus está próximo. E tem o primeiro grupo e o segundo grupo. O primeiro grupo é aquele que está se santificando. Pecar nós todo peca, mas nós temos que estar se santificando todos os dias, dia após dia, para nós ser semelhante a Deus, igual ele fala aqui na palavra dele, semelhante a ele. Porque ele sabe dos nossos pecados, mas ele quer que nós se purifica, que nós se dedica para ele, que nós dedica para esse nosso Deus maravilhoso, que é o nosso Criador. Para que nós vá na primeira vez, que quando Jesus vir nas nuvens do céu, ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida no sangue dele, que nós suba de primeira. Que nós não fica no segundo grupo, que vai ficar um segundo grupo sofrendo. Os que não buscou, os que negou a Cristo, que não quis ouvir, que virou as costas para Deus, que virou as costas para o profeta de Deus. Porque eles falam que nós não somos usados por Deus nada. Então aqui, ó, lê a Bíblia, que vai abrir a mente espiritual. Se nós não é usado nada por Deus, então lê a Bíblia. Que assim você vai ser liberto e conhecer a verdade. Fica essa reflexão aí. E não é só eu que estou falando, não. Deus está impulsionando o servo dele. Ele está falando 1000 vezes, igual ele frisa aqui na palavra dele. Eu li alguns versículos aqui, mas tem mais versículos que fala da idolatria. Aqui eu tirei alguns versículos, mas tem vários versículos. Não é só esse. Porque, queridos irmãos, não queira ir na segunda vinda, não. Porque vão ter que dar o sangue para ganhar a salvação eterna. Vai ser sofrido no segundo grupo que eu citei aí. Agora, aqueles que estão buscando se santificar, se purificar, ser imagem e semelhança de Cristo, esse vai na primeira vez que Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Aquele primeiro grupo que está se lavando, se redimindo no sangue de Cristo, se purificando e se santificando todos os dias, dias após dias. Fácil não é não, é difícil. As provas vêm, as batalhas vêm, mas nós temos que estar na posição.
sempre nos purificando e nos santificando, porque Deus quer a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida no sangue dele, para que quando ele vir nas nuvens, ela está preparada para subir no alto. É difícil porque o caminho de Jesus é estreitinho, passa um pezinho, só um pé atrás do outro. Não é a porta larga, não é a porta larga do mundo, que pode tudo. De Deus não, é estreitinho, você tem que vir assim, ó, com a rédea curtinha, arrancando sua boca fora, te colocando na rédea. O caminho de Deus é rígido. Agora a porta larga é a do mundo, que pode tudo. Antes de nós lermos essa palavra de Lucas 10, 25, deixa eu falar algo para você. Normalmente a gente coloca um testemunho como esse, de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, porque quando nós pregamos a palavra através do Espírito de Deus, e Deus fala com a pessoa. Existem pessoas que ao mesmo tempo que Deus fala com elas, o diabo, que quer que elas continuem no engano, no pecado, que quer que elas continuem perdidas dentro da igreja, como aquela dracma que se perdeu dentro da casa, o diabo vem à mente da pessoa e fala assim: mas ninguém consegue ser 100%. Você não vai conseguir fazer isso que o pastor... Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue ser fiel. Ninguém consegue perdoar depois da pessoa ter sido maltratada, desprezada, humilhada ou até violada. E aí começa as justificativas do inferno. Ninguém consegue viver sozinho, solteiro, solteira, e aguentar esperar em Deus sem se envolver com a impureza, com a prostituição, a pornografia, a fornicação. Ninguém consegue, diz o diabo, para tentar que aquela pessoa se console na condição em que ela vive. E quando nós acompanhamos testemunhos como dessa jovem, o Espírito Santo mostra o seguinte: tudo é possível. Quando você decide, ela decidiu perdoar, perdoou. Ela decidiu largar as drogas, largou. Ela decidiu largar as más companhias, largou. Porque ela colocou Deus acima de tudo. Ela colocou Deus como centro, como o topo da vida dela. Então, quem está tentando te enganar, está lançando na tua mente uma mentira. E de repente você tem acreditado nessa mentira. Que ninguém consegue ser fiel, que ninguém consegue se libertar da mágoa, viver uma vida correta. Consegue, porque isso é uma decisão pessoal de cada um de nós. E a partir do momento que você decidir por Deus, entregar a sua vida, se voltar para Ele, e você começar a pedir a Deus que lhe dê o Espírito Santo para que você se mantenha nessa decisão: Senhor, eu fiz o que tinha que ser feito, eu perdoei, mas eu quero me manter com meu coração limpo. Senhor, larguei essas más companhias, mas eu quero me manter fora da influência delas. Deus, eu abandonei a impureza, os sentimentos ruins, enganosos, mas eu quero me manter com o coração limpo, livre disso. Então, Senhor, me dá o Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor me guie, me oriente, me dê forças, para que eu não volte mais a ser quem eu era. E Deus, vendo esse desejo, esse grande desejo de servi-lo, Ele dá o Espírito Santo e a pessoa se mantém eternamente sendo propriedade de Deus, nação santa, escolhida por Deus. Ela mantém a comunhão, ela mantém a intimidade, a vida dela com Deus, até que ela morra ou até que Jesus Cristo volte. Essa é a ideia de Deus, essa é a verdade de Deus. O resto
é a mentira do diabo. Por isso que Jesus disse assim, aqui em Lucas 10, 25. Ele perguntou a um homem, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, versículo 27, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então lhe disse Jesus: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Então aqui o Espírito Santo revela o grau de compromisso que eu e você temos que ter. Gente, você obreiro, pastor, esposa, membro, o nosso grau de compromisso com o nosso Senhor é esse. Nós temos que amá-lo de todo o coração, temos que amá-lo de toda a alma, temos que amá-lo com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, corpo, alma e espírito. Ou seja, a nossa vida tem que girar em torno de Deus. Se você colocar Deus como primeiro na tua vida, não tem como tu aceitar as ideias do diabo. Pense. Hoje você está aqui, amanhã pode não estar mais. O que valeu a pena na sua vida? Amar a Deus com todo entendimento. Antigamente, quando eu e você éramos cegos, então quando eu não tinha entendimento, quando eu adorava os deuses de pau, quando eu era refém do meu coração, quando eu era manipulado pelas pessoas, coitado de mim, como é que eu ia adorar Deus? Como é que eu ia servir Deus? Se eu era um cego, eu não sabia quem era Deus, gente. Deus para mim era aquele boneco feito pela mão de homens. Então eu servia a Deus do meu jeito, da minha maneira. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu sei que Deus não aceita divisão. Ou eu sou dele, ou eu não sou. Não existe meio termo. Lembra que a gente falou sobre isso? Da indefinição? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a mentira e a Deus. Ninguém pode servir o adultério e a Deus. Ninguém pode servir a mágoa e a Deus. Deus não me quer pela metade. Você aceitaria um marido pela metade? Quem aceitaria uma esposa pela metade? Metade ficava com você, metade com outra. Ou metade com outro. Ninguém aceita. Ninguém aceita se dividir. Deus quer morar dentro de mim, mas se o meu interior está dividido, se a minha mente está dividida, olha o entendimento que hoje a gente tem. Então hoje eu amo a Deus de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Ou seja, todas as minhas decisões estão focadas em Deus. Todas as minhas forças, com vontade ou sem vontade, eu vou para a igreja. Cansado ou não, eu vou para a igreja. Com toda a força eu vou buscar Deus. Ah, mas hoje não me apetece, hoje estou com uma dor de cabeça, hoje com dor de cabeça, com febre, eu já fiz reunião com febre, com a garganta inflamada. Eu falei, eu posso fazer? Eu posso. Então eu coloquei toda a minha força, com chuva, com sol, eu vou buscar Deus. Tem gente que não. Choveu, ai, hoje eu não vou. Ai, meu dedo, ai, minha unha quebrou. Está amarrado. Hoje não vai dar, vou ficar em casa com o pé pro alto. Quer dizer, você não busca a Deus com toda a força. Quer dizer, se coisinhas como essa te impedem de vir à igreja, para e pensa. Relacionado às tuas coisas, tu faz assim? Eu estava vendo ontem um monte de gente vibrando pelo seu time de futebol que foi disputar isso aqui. Gente viajando 4 dias de autocarro. Tem gente para vir 15 minutos daqui, ó, a pé, não vem. Para vir de automóvel aqui, ó. Quer dizer, as pessoas colocam força no seu time de futebol, colocam força
para um monte de coisa, mas na hora de servir Deus, hoje não me apetece, eu estou cansado, hoje é isso. Aí Deus, você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe que você não está servindo Ele com todas as suas forças? Gente, Deus sonda a mente e o coração. Deus conhece a intenção de cada um. Você pode enganar mim, você pode enganar teu marido, teu filho, tua esposa, teu pai, tua mãe, você não pode enganar Deus. Por isso que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que buscam Ele de toda a alma. Que prazer, eu vou buscar o meu Senhor, eu vou lá, que não fazem a sua vontade, mas a vontade de quem? Se você deseja isso, se você deseja servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu santo nome, Pai, Rei da glória. Ó Senhor meu Deus, Pai amado, Pai eterno, estou aqui mais uma vez, Senhor, de joelhos na tua presença, Pai. Ó Deus, Pai todo-poderoso, Rei da glória, para te agradecer, Senhor, pela tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Eu agradeço o Senhor por tudo, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Por o Senhor me dar mais oportunidade de estar na tua presença, de estar te servindo, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor põe na minha mesa. Obrigada pelo Senhor nunca ter deixado faltar o pão de cada dia, Senhor, na minha casa, Pai. Obrigada, Senhor. Só tenho a agradecer ao Senhor, Deus, que o Senhor tem provido todos os dias. Nunca tem deixado faltar, Senhor. Eu agradeço o Senhor por tudo, pelo teu cuidado, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Eu agradeço também, Senhor, pelas provações, pelas batalhas, Senhor. Porque o Senhor tem se mostrado presente em cada uma delas. Tem me dado força, me sustentado, Senhor. Me pegado pela mão e me colocado no alto e sublime monte. O Senhor tem me carregado no colo, Senhor. Tem me dado força para me passar por cada adversidade, por cada provação. O Senhor tem me sustentado, Deus, na tua presença, porque o Senhor é o meu rochedo e a minha fortaleza, meu escudo e minha armadura. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o Senhor. Eu peço que cada dia mais o Senhor me fortaleça na tua destra, Senhor. Me dá força, Senhor, para guerrear contra os inimigos da minha alma, Senhor. Que o Senhor me fortaleça na tua presença, Pai. Aleluia, Jesus, Senhor, Pai amado, para que eu esteja na posição, orando, intercedendo pelos meus irmãos, Senhor, em oração, em jejum, em dedicação a Ti, Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor, santo, santo é o seu nome, Pai. Aleluia, Deus. Que o Senhor me ensina cada dia mais, Senhor, dia após dia, andar na tua santidade, Senhor, ser imagem e semelhança do Senhor, Pai. Fazer somente a tua vontade, o teu querer, somente aquilo que te agrada, Senhor. Que eu venha ser instruída, direcionada e renovada todos os dias, Senhor, a minha força, Pai. Que eu venha ser um vaso de honra na tua presença, Senhor. Que eu venha ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Para que eu seja usado e ousada na tua presença, para levar a tua palavra, Senhor. Para pregar a tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam ouvir, Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço o Senhor por tudo, por estar me fortalecendo, por ter me escolhido, Senhor, para servir a tua obra, Pai. Para fazer a tua vontade, Deus, para levar a tua palavra, Senhor. Eu só agradeço, Senhor. Eu agradeço pelo Senhor ter me escolhido, Senhor. Glória a Deus. E que o Senhor me fortaleça todos os dias, Senhor. Eu oro também pelos meus irmãos, Pai, aqueles que estão afastados do teu caminho, Senhor, aqueles que não têm força de buscar a Ti, Pai. Aqueles que perderam a fé, Senhor, que o Senhor renova a fé deles, Senhor. Tem misericórdia deles, Pai. Não deixa que eles venham ficar cego, nem enganado, nem perturbado pelo inimigo, Senhor. Nem cego espiritualmente, Pai. Mas que eles se voltem para a tua presença, Senhor. Que o Senhor vá ao encontro deles, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor toca no coração deles para que eles se voltem para Ti de novo, Senhor. Para que eles venham para o Teu caminho de novo, Pai. Porque o inimigo não tem poder sobre os Teus filhos na terra, Senhor. Só o Senhor tem todo poder, toda honra, toda glória, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pelo nosso clamor e a nossa oração, Senhor. Toca no coração deles, Pai. Com o Espírito Santo do Senhor, Pai, abre os olhos e os ouvidos espirituais deles, Senhor.
Que eles não venham se igualar ao mundo, Pai, mas que eles venham obedecer a Tua palavra e servir somente a Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Criador, devemos servir e adorar somente a Ti, Senhor. Dedicar somente ao Senhor, Pai. Aleluia, Jesus, Pai amado. Toca no coração dos nossos irmãos, aqueles que ainda não estão no Teu caminho, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos e o entendimento deles, Senhor. Abra a visão espiritual, Senhor, os ouvidos espirituais, Senhor, para que eles te ouçam, Pai. Para que eles tenham entendimento da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Na vida de cada um deles, Senhor, Pai amado. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia deles, Senhor. Tira aquele coração de pedra, o coração de gelo e coloca um de carne no lugar, Senhor, para te adorar, te exaltar e buscar a Tua face, a Tua presença, Senhor. Tira angústia, depressão, tristeza, mágoa, Senhor. Tudo que não provém do Senhor, Pai, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que estão pensando em tirar sua própria vida, Senhor, Pai amado. Que o Senhor manda os Teus anjos lá, Senhor, Pai amado, acampar ao redor deles, Senhor. Levar uma palavra, Senhor, Pai amado, de conforto, Senhor, de renovo, de restauração, para que eles venham arrepender, Senhor. E queira servir a Ti, Senhor, porque só o Senhor pode livrar de toda a maldade do inimigo, Senhor. De todo espírito de morte, Senhor, de todo espírito de suicídio, Senhor, de espírito de engano, de prostituição, de pecado, Senhor, Pai amado, de vício, Senhor, todos os tipos de vício, Pai, só o Senhor pode tirar, Pai. E que eles venham ter o entendimento que precisamos do Senhor, que somos dependentes do Senhor, Deus, que eles venham ter esse entendimento, Pai. Toca no coração deles, Senhor. Restaura, renova, restitui, converte corações e almas, Senhor. E liberta, Senhor, das garras do inimigo, Senhor. Liberta os cativos e oprimidos, aqueles que estão fazendo a vontade do inimigo. Estão fazendo a vontade da carne, usado pelo inimigo, Senhor. Quer fazer a vontade do mundo, Pai. Que eles venham ter um entendimento do Teu agir, Senhor, da Tua vontade e do Teu querer, Pai. Que o Senhor incomoda cada um deles na Tua presença, Senhor. Eu oro essa manhã, Pai. E que o Senhor vá ao encontro daqueles também que perecem de necessidade, Senhor. Vá ao encontro deles, Senhor. Que o Senhor use aqueles que mais têm, Senhor. Que mais sabe da Tua palavra, Senhor, para levar uma palavra de conforto, Senhor. De renovo, Pai. E que eles venham suprir a necessidade dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor use aqueles que mais têm para suprir a necessidade deles, Pai. Aleluia, Jesus. Que eles sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor para estar ajudando o próximo, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço o Senhor por tudo, Pai. Eu oro que eles sejam libertos, Senhor. Que eles venham abrir os olhos e os ouvidos espirituais, Senhor. Com a Tua presença, com a presença do Espírito Santo do Senhor, Deus. Aleluia, Jesus. Porque estamos aqui para interceder pelos nossos irmãos, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.